versículo de número 1. Amém? Diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem a um dia para dentro do deserto, e chegou e assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Essa semana nós vamos falar sobre frustração. Frustração. Como que os ungidos se frustram. E a palavra que veio no meu coração para trazer para vocês é como que homens de Deus, do calibre de Elias, do calibre de Moisés, eles se frustram e passam por problemas e dificuldades na vida de fé deles. E eles nos dão um exemplo a qual nós não devemos seguir. Sabe, irmãos, eu tenho muito temor em abrir a Bíblia e criticar um apóstolo, criticar Elias, criticar Moisés. Não, eles não são perfeitos, como eu também não sou perfeito. Mas parece que às vezes nós, pastores, abrimos a Bíblia e falamos de Pedro, e falamos de Elias, e falamos de Moisés, nas partes ruins dos pecados deles, num ar como se eu nunca faria aquilo que eles fizeram. Num ar que eles foram tão cabeção, tão errado, que eu jamais faria o que eles fizeram. E é isso que eu não quero expressar aqui. Elias foi um profeta de Deus, grande profeta. Tanto que no Novo Testamento está lá Moisés e Elias. Mas Elias, ele teve uma falha, um pecado muito grande. E que se nós não percebermos, pode também acontecer com a gente. E parte disso é da frustração. Eu quero falar com vocês como nós nos frustramos por causa das nossas expectativas. Lembrem bem essa palavra. Você e eu criamos expectativas que nunca estiveram na mente e no coração de Deus e nos frustramos quando as coisas não acontecem. E Deus nunca disse que ia fazer, e Deus nunca disse que era para nós fazermos. Mas nós pensamos, eu acho que é bom isso para o reino de Deus. Eu acho que é bom isso para a obra de Deus. Eu acho que vai ser bom isso para a glória de Deus. E aí empreendemos os planos, e aí os nossos planos se frustram. Mas no fundo, vamos aprender com Elias que muitas das coisas que nós dizemos que é para Deus e para o reino de Deus é para nós. É para nós. Então, devemos aprender a olhar, com Elias, olhar para nós mesmos e ver até que ponto estamos sendo orgulhosos,
Até que ponto estamos sendo pessoas que pensam e colocamos a nós mesmos na frente? Mas eu quero já ir para Elias e caminhar com vocês rapidamente por alguns versículos na vida de Elias. O contexto aqui, o livro de Reis, ele vai falar da decadência de Israel. Vai falar como os reis, eles importaram e praticaram a idolatria. E como a prática da idolatria, ela trouxe o caos para o meio do povo de Israel. Junto com a idolatria, veio a opressão dos pobres, a injustiça, tudo isso que há de ruim na sociedade veio junto com a idolatria. As pessoas acham que um mundo onde cada um adora a sua religião, onde cada um tem o seu Deus, uma nação ecumênica, onde todas se dão bem, não vai ter problema. E a Bíblia mostra que não é. Quando vem a idolatria, quando as pessoas se afastam do único e do verdadeiro Deus, elas trazem o mal. Vocês sabem por quê? É porque não existe outro Deus, só existe um. Os outros deuses são uma mentira e uma falsidade para nós adorarmos a nós mesmos. Nós criamos uma imagem, um Deus, uma religião, mas no fundo, aquela imagem, aquela religião e aquele Deus serve aos nossos caprichos. Diferente do Deus da Bíblia, que ele diz, esta é a minha lei e este é os meus termos. E assim deve ser. Portanto, o povo foi para a idolatria e trouxe o caos. E aí mostra rei após rei, rei após rei. E aí não é diferente, chega no capítulo 17, vai aparecer pela primeira vez o nome de Elias. Mas no final do capítulo 16 vai falar de um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele era rei em Samaria, no reino do norte de Israel, porque nessa época a nação de Deus estava dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Lembrem bem, a nação de Israel, o povo de Deus, foi um só povo, as 12 tribos, perante o reinado de Saul, Davi e Salomão. Depois veio o filho de Salomão, Roboão, e no começo do reinado dele estavam as 12 tribos unidas. Mas num período do reinado dele, 10 tribos se separaram, e portanto ficou o reino do sul e o reino do norte. Grande parte do livro de Reis é sobre o reino do norte, falando da idolatria e como que eles adoraram os bezerros de ouro, Baal, Astarote. E chegando aqui no capítulo 16, fala de Acabe, que era rei no norte. E diz que ele foi o pior de todos. Ele seguiu as práticas idólatras dos outros reis que vieram antes dele, e ele foi além, a Bíblia diz. É como que a Bíblia está dizendo, parece que está ruim, mas ele conseguiu piorar. E aí a Bíblia diz como que ele piorou. Ele casou com a mulher errada. Às vezes a gente acha que os nossos relacionamentos não fazem diferença nenhuma. Muito cuidado com quem a gente se relaciona. A mulher que esse homem se relacionou se chamava Jezabel. Quem aqui já ouviu uma menina ou uma mulher chamada Jezabel? Já viram? É um nome difícil de encontrar. Você não vê nenhuma mãe colocando o nome da filha de Jezabel. Como você não vê também nenhum mãe e pai colocando o nome no filho de Judas. Porque são nomes que carregam um estigma. E essa mulher aqui, irmãos, era coisa feia. Essa Jezabel, a Bíblia diz que o nome do pai dela era Etbaal. O nome do pai já carregava o nome da divindade da cidade deles, que era o país dos Sidônios. Então,
É como que o pai dela, a família dela era religiosa para Baal. E diz então que vai casar lá. É a mesma coisa que o filho do pastor casar com o filho do macumbeiro. A filha do macumbeiro casar com o filho do pastor. Não dá certo, não vai funcionar. É mais ou menos isso que aconteceu. Foi Acabe e casou com Jezabel. O que Jezabel fez? Veio para Israel e aí o marido construiu para ela um templo do Deus dela, Baal, e um altar para adorar Baal lá em Israel. E ela começou a usar o dinheiro do império, o dinheiro dos impostos, para expandir e evangelizar Israel em favor de Baal. Nós vamos ver lá na frente que havia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote bancados pelo rei. Então imagine o que é alimentar 950 pastores, tempo integral. Era isso que o rei Acabe fazia. E aí a Bíblia diz então que estava um caos. E aí aparece Elias nesse contexto de Acabe. E Elias, ele é da região de Gileade, da região de Acabe. Então Acabe, ele é o rei de Elias. A Bíblia diz que Elias vai na presença de Acabe, no capítulo 17, e fala para ele, olha, conforme a minha palavra, ele diz, olha, não vai chover. Então, Elias declara que Deus estava fechando os céus e não haveria chuva em Israel. Eu não vou ter tempo aqui para trazer os contextos para vocês, mas rapidamente, Baal, que era o Deus adorado pela esposa do rei, pelo rei, e estava pagando e difundindo a fé de Baal, era conhecido pelo Senhor das colheitas. Era aquele que dava água, dava colheita. Então o povo fazia festa, adorava Baal e agradecia a Baal pela chuva e pelas colheitas. Então Elias disse o seguinte, ó, tão certo como eu estou na presença de Deus, não vai chover. É como que Elias está dizendo, se o seu Baal aí é bom, então Baal vai fazer com que a minha palavra não se cumpra. Então vamos ver quem é maior, se é a palavra que eu estou declarando como servo e profeta de Deus, ou se Baal é maior. Então se Baal é o Deus da chuva, é mentira o que eu estou falando. Agora se o que eu estou falando vem do Deus verdadeiro, não vai chover. E aí a Bíblia diz que ele fala essas palavras e Deus diz para ele, olha, vai-te, diz assim a Bíblia, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, vai-te ao ribeiro e se oculta, se esconde no ribeiro, que eu ordenei aos corvos para te alimentar. Então, a Bíblia diz que ele saiu da presença do rei e se ocultou. Por quê? Porque não ia chover e o rei ia ficar maluco caçando a cabeça dele. E Deus falou o que para ele? Se esconde, se oculta lá no ribeiro. E ele foi para o ribeiro. Mas lembrem bem essa palavra. Deus disse assim, vai-te. Veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te e oculta-te. E a Bíblia diz que ele vai e se oculta. Aí diz que Deus diz assim para ele, eu ordenei aos corvos para te alimentar. E a Bíblia diz que vinha os corvos de manhã e trazia carne para ele. E vinha à tarde e trazia carne para ele. E ele comia. E ele bebia a água do ribeiro. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas corvo é acostumado a comer carne viva ou carne morta? Morta, né? A gente pode pensar, pastor, levava carniça para ele? O corvo não levava, Deus dava para ele uma carne que era para ele comer. Agora a questão é, você preferia receber a sua carninha da boca de um corvo ou de uma pombinha branca? Muitos de vocês uma pombinha branca, né? Então muitas das vezes a gente julga quem vai nos abençoar e a gente não recebe a nossa bênção porque a gente acha que é um corvo. Que a gente quer que Deus mande uma pombinha branca. E diz que ele comeu de dia e de noite. Outra coisa aqui, a gente acha que
Viver para Deus, ser profeta, consagrar e passar fome, né? Deus disse: não, você vai comer carne. Eu vou dar para você carne, não vou dar pão, não vou dar fruto, você vai comer carninha. Então o profeta come carne e bebe água. E diz que ele fica oculto até que o ribeiro seca. E aqui nós vemos outra coisa. A gente acha que Deus mandou lá para o ribeiro e nunca vai secar o ribeiro, né? E Deus secou e falou: agora você vai até Sarepta. Sarepta é uma cidade dos Sidônios. Sarepta não é Israel. Sarepta é a casa do pai de Jezabel. Deus está dizendo: agora você vai lá na cidade de Jezabel. Lá na adoradora de Baal. Você vai lá porque eu ordenei uma viúva para te alimentar. A gente espera, né? Que Deus fale assim: não, vai lá porque eu ordenei um fazendeiro cuidar de você. Eu ordenei uma pessoa de posses cuidar de você. Mas não, é uma viúva. Penso eu que Elias já estava, né, esperando assim uma viúva com aquele colarzão de ouro, sabe? Aquela que o marido deixou um monte de dinheiro. Aquela viúva assim, que olha e fala assim: rapaz, que viúva. Aí Elias chega e encontra a viúva, catando lenha. Aí olha assim: Senhor, é essa? Diz que ele vai e fala com a mulher, fala assim: ó, você pega uma água para mim. Ela vai lá pegar água para ele. Aí olha só como é. Deus falou o seguinte para ele: vai que eu ordenei uma viúva. Eu ordenei uma viúva para te alimentar. A gente pode ler o texto e falar assim: nossa, então quando eu chegar lá, a viúva já vai saber, né? Eu vou chegar lá, a viúva vai falar: é você que Deus me ordenou? Vem lá para minha casa, que está tudo pronto. Mas não é isso que acontece. Deus diz: eu ordenei a viúva, ela só não sabe. Ela só não sabe. Mas você sabe agora. Aí ele chega lá, ele pede água, ela dá água. Mas Deus não falou que eu ordenei ela a te dar de beber. Deus disse: eu ordenei ela para te dar de comer. Então ele pede água para ela, e aí ele fala o seguinte: traz um pão também. Né? Já que Deus falou que você vai me dar de comer, então me traz o pão. Aí ela fala: ixi, então, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, que só dá para o meu filho e para mim fazer uma alimentação, e depois a gente vai morrer, que não vai ter mais nada para a gente. Sabe quem que ia passar fome? A adoradora de Baal. Essa viúva era de Sarepta e acreditava em Baal. Para ela, o Baal era o senhor das colheitas, então Baal ia deixar ela morrer. Então Deus fala para ela e ela está passando fome. E aí Elias falou assim: Senhor, é esses. É esses. Por isso, irmãos, que eu sou feliz de soltar para vocês cada coisa maluca, porque eu sei. Fala assim: irmãos, nós vamos fazer isso aqui na igreja. Aí um irmão fala assim: pastor, eu só estou com os gravetos e com a farinha. Então é o que a gente precisa. Pronto. Ele chegou e aí ele falou assim para ela: então faz o seguinte, faz primeiro para mim. Pega lá o seu bolo, já que você só tem uma quantia e depois vocês vão morrer, então pega essa quantia e faz o meu bolo primeiro. Ele pede para ela uma ação de fé. Ela poderia falar assim: isso aí é discípulo daqueles da televisão. Esse daí está pedindo dinheiro, que tipo de homem é esse? Mas ela obedece pela fé. E ela vai lá. Vocês conseguem imaginar, queridos? Eu não estou daqui defendendo. Eu acredito que muitos desses um dia vão ser julgados e vão ser lançados no inferno. Mas quantas pessoas que fazem pela fé, e Deus honra, e Deus guarda, e Deus responde pela fé da pessoa? Quantas pessoas fizeram por aí afora, mas Deus guardou elas. Então Deus não volta atrás na palavra dele. E aí aquela mulher faz o bolo, entrega para Elias, e Elias come, e ela come com o filho dela. E aí a Bíblia diz, né, Elias diz assim para ela: olha, assim diz o Senhor, enquanto não houver chuva, esse azeite não vai secar, e essa farinha não vai faltar.
E aí a Bíblia diz que enquanto não choveu, aquele azeite, todo dia ela fazia a medida e ele enchia de novo. Fazia a medida, ele enchia de novo. Fazia a medida, enchia de novo. É assim que Deus faz. Aí, passando isso, Deus diz para Elias. Deixa eu colocar aqui. Versículo 1 do capítulo 18. Deus diz o seguinte para Elias. Depois que ele comeu com a mulher lá, se alimentou, Deus fala assim: sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Vocês entenderam, irmãos? O que Deus disse para Elias? Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Só isso, não é? Aí, diz que ele, né? O versículo 4 diz: porque foi assim quando Jezabel. Não, essa parte aqui eu vou comentar, senão vocês não vão entender. Aí quando Elias sai da casa da viúva e vai até Israel, volta para a terra de Israel, para obedecer essa palavra do Senhor, que mandou ele apresentar-se a Acabe. E essa palavra aqui, vai e apresenta-te, é como que Deus está dizendo, ó, é como que Deus às vezes você guarda ressentimentos por Acabe, entendeu? Vai lá, mostra-te na presença dele. Era como que Acabe não descia na garganta de Elias. E se dependesse de Elias, Elias não ia se apresentar a Acabe. É como que Elias e Acabe, quando ficava junto, no mesmo ambiente, saía faísca. E aí, Deus está procurando o quê? A restauração. Deus está dizendo, como que está dizendo para o profeta dele, ser um mentor, conduzir o rei, aconselhar o rei, falar para o rei e conduzir o rei no caminho. Então Deus está dizendo, olha, vai, apresenta-te de novo na frente, lá para o rei, porque eu vou trazer chuva. E é interessante que é Deus que decide trazer chuva aqui, não é? A gente não vê Elias dizendo, Senhor, olha, já faz tempo, traz chuva. É como que Deus está dizendo, chega de fazer o povo sofrer, agora eu vou trazer a chuva, então agora você vai. E aí diz que Elias obedece, Elias vai. Então Elias está no caminho, ele encontra um homem chamado Obadias, que ele é servo de Acabe. Esse Obadias, ele chega, né, para Elias e olha assim de longe e diz, és tu, meu senhor, Elias? E Elias diz, sim, sou eu, vai e fala para o teu senhor se encontrar comigo que eu vou falar com ele. E aí Obadias fala o seguinte para Elias, meu senhor, não faça uma coisa dessa, você quer a minha morte? E ele fala o seguinte, você não sabe, Acabe está te procurando por todo o reino. E aí, ele mandou cartas para os outros reis, dizendo que você não está em nenhum dos outros reinos também. Então, se eu for para Acabe e dizer para Acabe, olha, eu falei com Elias, e Elias falou que vai encontrar com você. E aí vem o Espírito de Deus e te toma, e te leva para um outro lugar. E Acabe chega e você não está lá, aonde eu falei que você estaria, ele vai, ó, me matar. E eu tenho temido o Senhor e andado no caminho do Senhor. Guardem bem isso. Obadias disse, eu tenho andado no caminho e temido ao Senhor. E depois Obadias diz o seguinte, e também, enquanto Jezabel estava procurando matar os profetas, eu escondi 100 profetas em um buraco e eu alimentava eles. Isso Obadias diz para Elias. E Elias diz para ele, olha, tão certo como eu estou na presença do Senhor, vai, fala ao teu Senhor que eu vou falar com ele. E aí Obadias fala, então, se você me dá essa palavra, eu vou. E foi. Falou com Acabe, Acabe veio com a carruagem dele, se encontrar com Elias, conforme Deus ordenou Elias. Vai, fala. Aí,
que Deus disse para Elias falar para Acabe? Eu vou mandar chuva sobre a terra. Aí vamos ver o que Elias falou para Acabe. Versículo 17 do capítulo 18. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? Por enquanto só até aqui. Essas foram as palavras de Acabe. A pergunta é: poderia esperar alguma coisa boa de Acabe? Casado com Jezabel. Imagine a conversa. Vocês conseguem imaginar o dia a dia, a mesa de Acabe? Quando ele sentava na mesa para comer com a mulher, a macumbeira, qual era a conversa dele? O que ela falava para ele? Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse homem não tinha uma mente, não era uma pessoa que ia falar das coisas espirituais. Não é uma coisa que ia falar como Deus é bom, como Deus é grandioso, como Deus é amoroso. Era um homem que tinha a mente voltada para outras coisas. Então ele vem aqui, ele afronta Elias. Ele fala assim: é você o perturbador de Israel? E aí pronto, está feita a besteira. Porque aí Elias, quando ouve essas palavras, não falou assim: olha, Deus mandou te dizer que vai derramar chuva de novo. Olha o que Elias fala. E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa do teu pai, ao abandonardes os mandamentos do Senhor e ter seguido os Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todos no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem a mesa de Jezabel. E aí vocês sabem o que ele fez. Nada daquilo que Deus mandou. É interessante que quando a gente ouve essa história, a gente aplaude, né? Fogo, fogo, matou. Mas não foi nada do que Deus pediu. Deus falou para ele falar da água, que ia mandar água, mas Elias, não. Elias, ele perdeu as estribeiras quando Elias falou que ele era o perturbador de Israel. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes é como que a gente fala assim: pastor, você não sabe. O senhor falou lá no culto, eu fui lá na frente, eu orei, eu chorei, e eu falei: essa semana eu vou ser diferente. E pastor, eu estava segurando, até que aquela abençoada veio e falou aquelas palavras, até que aquele abençoado veio e falou aquelas palavras. Aí eu não aguentei, pastor. Meu sangue não é de barata. Elias, somos como Elias. Queridos, a gente brinca. Por causa disso aqui, Deus falou assim para Elias: agora você vai e unge Eliseu no teu lugar. Você não serve mais para mim. Não está dizendo que ele perdeu a salvação, porque ele foi elevado aos céus. Mas Deus disse: agora você não vai mais me servir. Deus falou para Moisés: você fala com a rocha. Moisés foi e bateu na rocha 2 vezes. Deus falou: agora você não vai mais entrar. Aí Moisés orou, ele falou: Senhor, deixa. O Senhor falou assim: eu não quero mais ouvir você orando sobre isso. Você não vai entrar. A gente, quando eu falo a gente, eu me coloco, irmãos. A gente brinca com a benevolência, com a benignidade de Deus, com a paciência de Deus. E às vezes a gente vai perder. Vai perder a nossa bênção. O reino não vai perder. Ele vai dizer: olha, agora você vai escolher outro no teu lugar. Você que vai escolher outro. E outro vai terminar a obra que era para você fazer. Irmãos, aqui não é uma boa notícia. Que às vezes a gente tem boa notícia: ah, Senhor, obrigado, vou tirar férias, eu vou subir para o céu. E outro vai sofrer no meu lugar. Mas irmãos, é como que o RH do céu está te chamando e falou assim: ó, deixa a tua carteira. Deixa a tua carteira porque eu já coloquei outro no teu setor. Você ia continuar, eu tinha mais tempo para você trabalhar na minha área, no meu setor. Mas pode passar no RH. É muito sério o que aconteceu. E o que passa aqui?
Elias, a cabeça de Elias é que ele ia fazer o show dele. Vocês sabem qual que é o show. E por que, queridos, aqui é muito sério? Elias diz aqui, vem 400 profetas, 450 de Baal, 400 de Astarote, e ele fala o seguinte, olha, o Deus que responder com fogo, vocês conhecem a história, é o Deus verdadeiro. E aí os profetas organizam lá o altar. Por que que os profetas entraram nessa, queridos? Os profetas podiam dizer, a gente não quer isso. Não preciso fazer isso com você. Mas os profetas não queriam, na frente dos olhos do povo, ser visto como que não é o Deus verdadeiro. Então é pelo orgulho da religião. Porque se eles são vistos, se desse fogo do céu, os profetas de Baal iam ser levados pelos povos nas costas. Então eles estavam vendo tanto pela religião quanto por eles mesmos. Então era uma questão religiosa, uma briga de religião. E Deus não está nem aí para briga de religião. Mas o que acontece? Aí por que eu estou ficando aqui? Porque eu quero que vocês vejam nas entrelinhas. A Bíblia diz que os profetas vieram, organizaram o altar deles e começaram a clamar Baal. Clamar, 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 e nada de Baal responder. Aí vem Elias e fala o seguinte, grita mais alto. Porque ele é um Deus, ele está ocupado, ele pode ter saído. Aí, no original, a palavra no original significa ele deu um passo, ele se retirou. Mas essa palavra no original é um eufemismo para ir no banheiro fazer o número 2. Elias está dizendo assim, ele é um Deus, talvez ele está no banheiro fazendo o número 2. Vê se é isso que um líder, um profeta zomba e fala do outro. A gente começa a ver nas palavras de Elias o que estava no coração dele. A Bíblia não colocou para mostrar para a gente fazer igual. A Bíblia não diz isso para a gente chegar para as outras religiões e fazer igual. Deus está mostrando aonde estava o coração de Elias. Começou a zombar. Deus respondeu Elias, derramou fogo do céu. E aí você pensa, agora o povo vai adorar a Deus. Tudo está resolvido. Elias pensou, agora está tudo resolvido. Eu vou ser levado nas costas com louros, os templos de Deus vão se encher de dízimo, o povo vai voltar para Deus e vai ser aquele rebuliço no avivamento. Glória a Deus. No outro dia ele recebe uma cartinha, falou assim, amanhã você está morto. Se tiver um avivamento você não vai ver, porque quero a sua cabeça. Jezabel. Aí a Bíblia diz que ele ficou com medo e fugiu. O homem enfrenta 450 mais 400, 950 profetas. E agora vem a mulher e ele foge. Por que ele fugiu? Ele confiou em Deus? Ele descansou em Deus? Não. Ele fugiu, aí a Bíblia diz que ele chegou em Berseba, deixou o servo dele, já desfez a igreja, já desfez a unidade, e foi para debaixo de uma árvore, e ali ele pediu a morte. E aqui há paralelos, queridos. Há paralelos com Moisés. Eu não vou ter tempo aqui, mas há paralelos. Enquanto ele estava lá, pediu a morte para Deus, que é esse versículo que a gente leu, da frustração, diz que Deus manda um anjo, o anjo acorda ele e fala, levanta, come e vai. Vai a sua caminhada. Deus queria que ele fosse até Horebe. Diz que ele comeu e a comida dele, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E chegou até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. O Monte Horebe é um monte de Deus. O Monte Horebe é o monte que Elias falou com Deus depois de ter caminhado 40 dias e 40 noites. O Monte Sinai é um monte que Moisés subiu com as tábuas da aliança e ficou 40 dias e 40 noites. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites. Veio a chuva da arca de Noé e diz que a chuva veio por 40 dias e 40 noites.
É um número simbólico de provação, de teste, de purificação. Então era um período ali que Deus estava testando e purificando o profeta. Então ele caminhou 40 dias e 40 noites para ficar frente a frente com Deus, o dono da empresa. E Deus fala o seguinte para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha só, queridos, o anjo falou para ele lá, ele caminhou 40 dias e 40 noites, penso eu que orou, meditou, pensou, falou com Deus, para chegar lá na presença de Deus e Deus perguntar: o que você está fazendo aqui? Deus está perguntando, guardem bem isso, queridos, porque Deus quer a resposta certa da nossa boca. Deus quer a resposta certa. E nós vemos que Elias fala o seguinte para Deus. Deixa eu achar aqui para vocês. Versículo 19, capítulo 19. Versículo 9, primeiro diz o seguinte: E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Essas foram as palavras de Elias. É como que Deus está dizendo: por que você pediu a morte? Por que você está frustrado? Por que você está abatido? E aí Elias está dizendo: olha, Senhor, eu fui muito zeloso pela tua casa, pela tua obra, pelo teu pacto, mas o povo não quer nada com nada. Está matando os profetas, derrubando os seus altares. Só ficou eu. Só ficou eu. E aí, é verdade isso? Elias tinha o direito de dizer que só sobrou ele? A gente não viu um capítulo antes, Obadias dizer: eu tenho sido muito temor, tenho andado com muito temor na presença de Deus, e eu sustentei 100 profetas. Mais para frente, Deus vai dizer para Elias: olha, ainda tem 7.000, que eu fiz com que não se dobrassem. Então, Elias era um, e depois temos Obadias, que era 2, e Obadias falou para Elias mais 100. Então temos 102. 102 para 7.000, temos aí 6.892. 98, mais ou menos isso. Então, 6.898 Elias não sabia, mas 102 Elias conhecia. Mas Elias disse: só sobrou eu. Então, primeiro, a gente vemos que Elias estava dizendo uma coisa que não era verdadeira. Então, Deus deu uma chance para ele. Perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse: Senhor, eu fui muito zeloso, muito ciumento, ninguém quer nada com nada, só restou eu. É como que, eu penso que Deus olhou do céu e fez uma cara assim, ó. Não é o que eu queria ouvir. Deus não responde Elias. Deus fala o seguinte para ele: sai lá fora. Queridos, a resposta de Deus para Elias é: sai lá fora. Quando Elias diz: olha, só sobrou eu, tenho sido zeloso, Deus fala: sai lá fora. Aí ele sai. Aí vocês lembram aquela passagem, né, para Moisés, que Deus passa e Moisés vê as costas de Deus? A mesma coisa aqui, diz que Elias sai para fora da rocha, e aí diz que vem um terremoto, abala tudo, e diz que Deus não estava no terremoto. Aí depois vem um fogo, e o fogo faz um barulho estrondoso, mas Deus não estava no fogo. Aí vem uma brisa suave. Elias esconde o rosto, e aí Deus estava na brisa suave. Agora, a pergunta é: Elias era o profeta da brisa suave, do fogo ou do terremoto?
do terremoto, do fogo. Elias gostava das coisas bombásticas. Eu vou fazer tremer essas montanhas e vocês vão ver que Deus está no tremor. Eu vou fazer cair fogo do céu e vocês vão ver que Deus está no fogo. E Deus fala assim para ele, ó, eu tô na brisa suave. Isso era para ele aprender. Deus não falou nada, era para ele aprender. Deus vem na brisa suave e Deus pergunta de novo para ele a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Queridos, já digo para você, se Deus perguntar para vocês 2 vezes a mesma coisa, é a mesma coisa que a mãe falar o seu nome inteiro. É a mesma coisa. Deus perguntou de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? É como que Deus disse, a primeira resposta tua não me satisfez. Você veio falando, jogando a sua ladainha e a sua churumela para mim, o que você falou não é verdade. Você quer acreditar nas tuas palavras. Você quer acreditar nas tuas justificativas. Você quer acreditar naquilo que você está falando, mas não é a verdade. Vou te dar mais uma chance. O que você está fazendo aqui? Ele deveria falar, Senhor, você falou para mim falar para Acabe sobre a chuva e eu não falei. Senhor, eu saí da tua palavra, eu fiz aquilo que eu achei que era melhor ter feito e as coisas não deram do jeito que eu achei que ia dar. Essa era o assunto que Elias tinha que puxar com Deus. Mas, irmãos, eu falei aqui para os irmãos e eu falei do crente mula, não é? Elias era mula. Por isso, então, se nós às vezes damos uma de mula, não tem problema. A questão é, vamos colher o que as mulas colhem. O que eu quero dizer que não tem problema? Eu quero dizer que nós não somos melhor do que Elias. Lembra que eu disse para vocês aqui no começo? Que eu não quero falar dele dizendo que eu sou melhor do que ele? É a mesma coisa. Por que eu estou dizendo que Elias foi mula? Que Deus falou para ele a segunda vez, o que você está fazendo aqui? Qual foi a resposta de Elias? A mesma. Palavra por palavra. Queridos, eu acho o seguinte, que quando Deus deu ali a segunda chance para ele, Deus falou assim, se ele responder o que eu quero ouvir, eu vou dar uma chance para ele. Se ele responder o que eu quero ouvir, eu vou dar uma chance. O que Elias respondeu? Palavra por palavra. E aí Deus falou para ele, ó. Deus não falou para ele, não é bem assim e tal. Deus foi direto. Falou assim, você volta, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel e você vai ungir Eliseu no teu lugar. Quem escapar da espada da Síria, o rei de Israel, Jeú, vai matar. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. E eu guardei 7.000 que não se dobraram. Deus falou para ele assim, ó, passa, deixa sua carteira lá no RH, unge no teu lugar. Ele sabia que havia acabado. Portanto, depois, ele unge Eliseu no lugar dele, e ele está sempre falando para Eliseu, ó, o Senhor vai me levar. Ele diz para Eliseu, o que você quer? Eliseu fala assim para ele, eu quero uma unção dobrada da sua. E aí ele diz para Eliseu, olha, então, você tem que ver quando eu for levado, quando eu for tomado. Porque ele já sabia que assim que Eliseu já estava com ele ungido, ele não tinha mais nada para fazer para Deus. E depois, Deus não fala mais com ele. Não tem mais por que falar com um profeta que não é mais profeta. Senhor, tem misericórdia, Senhor. O que vem na minha mente agora é que talvez a gente está achando, por que Deus não fala mais comigo? Porque talvez acho que Ele já tomou a tua carteira. E você já não tem mais nada para fazer para Ele. Naquilo que Ele te deu para fazer. Não estou falando da palavra. Então cabe agora obedecer ao Senhor. Esperar o tempo dEle.
fazer aquilo que está nas minhas mãos, aquilo que ele pediu para mim. Qual foi a última palavra que ele te deu? O que que ele disse? A última vez que ele falou com você, o que que ele te pediu? A boa notícia, queridos, é que Elias, a Bíblia diz que não veio um carro de fogo e levou Elias para baixo. A Bíblia diz que veio um carro de fogo e levou Elias para cima. Elias foi estar com Deus. Foi para o céu. E não chegou no céu cheirando enxofre não, queridos. Tinha um pastor que brincava que tem gente que vai chegar no céu cheirando enxofre, que estava lá embaixo. Mas na última hora ali se arrependeu e chegou no céu cheirando enxofre, mas chegou. Mas não é verdade, irmãos. Elias chegou no céu, foi recebido como um profeta, como um homem de Deus, e se tornou um grande profeta. Mas poderia ter feito mais. Poderia. Amém? Que as nossas frustrações é quando nós deixamos de servir a vontade e o plano de Deus e traçamos uma vontade e os nossos planos. Então, quando estamos frustrados que as coisas não dão certo na nossa vida, é porque provavelmente queremos muito para nós. Porque quando as coisas é de Deus, e é da vontade de Deus, e é o plano de Deus, a gente não se frustra. Porque quando as portas do reino se fecham, elas se fecham para abrir outras. O reino nunca perde. O reino nunca se fecha. O reino sempre prospera. O reino, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não existe frustrado para aquele que serve a Deus e ama a Deus. Que todas as coisas nos conduzem em vitória. Todos os dias eu acordo para vencer. E todos os dias eu durmo como um vitorioso. Porque não teve uma luta e uma batalha que eu perdi. Mas eu vi que você perdeu, eu vi que você sofreu, eu vi que não te pagaram, eu vi que você teve luta, que você teve dificuldade, que você clamou, que você chorou. E você dormiu vitorioso? Sim, dormi. Porque se as coisas não foram respondidas conforme eu pedi, é porque quem está cuidando lá em cima tem um plano diferente. E a vitória já foi dada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo diz que Deus nos conduz de vitória em vitória, em Cristo Jesus. Amém? Coloquem a mão no coração. Senhor, que a tua palavra produza os frutos no coração dos teus filhos e os leve a ter a fé necessária para obedecer, para receber de ti os teus milagres, para receber de ti a direção necessária para andar na tua presença. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, para que possamos, Senhor, viver de acordo com a tua vontade e que não sejamos como Elias, mas naquilo que Elias falhou, possamos aprender, Senhor, e não repetir. Guarda-nos, protege-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.